Existem alimentos que podem causar pedras nos rins. Além de reduzirmos a ingestão de sal como condimento, também é importante prestar atenção aos produtos que consumimos, pois muitos podem tê-lo incorporado e, assim, nos prejudicar. Se você tiver cálculo renal, é imprescindível adotar uma alimentação saudável e específica, de acordo com a sua condição. A alimentação pode ajudar a eliminar, ou fazer com que o quadro piore. Neste artigo, você vai aprender mais sobre os alimentos que podem causar pedras nos rins. O que saber sobre as pedras nos rins? Antes de passar para a informação sobre os alimentos que você não deve consumir caso seja propenso a apresentar pedras nos rins, será bom que conheça certos aspectos sobre esta patologia. Um cálculo renal se forma a partir de partículas microscópicas conhecidas como cristais. Para a maioria das pessoas, os compostos de urina evitam o aparecimento de massas ou pedras, porém, não é assim que ocorre em todos os organismos. O tipo mais frequente de cálculo é formado pelo oxalato e pelo cálcio, 75% dos casos. Mas cada paciente pode necessitar de um tratamento diferente, de acordo com a pedra que tiver sido formada. Também depende do tamanho e da periodicidade com que ela aparece. Os sintomas ou sinais das pedras nos rins são: dor na parte inferior das costas, abaixo das costelas, e na parte lateral da coluna. Dor intensa por períodos de 20 a 60 minutos. Desconforto que atinge o abdômen e as virilhas. Sangue na urina. Urina escura e com cheiro muito desagradável. Dor ao urinar. Vontade constante de urinar, e quando vai ao banheiro, só elimina algumas gotas. Náuseas, vômitos, calafrios, febre, se houver infecção, alimentação e o que pode causar pedras nos rins. A alimentação pode ser suficiente para que não se formem novos cálculos. É muito provável que o médico prescreva a moderação do consumo de sal, mas também de outros nutrientes, como, por exemplo, cálcio, sódio, oxalato, potássio, proteínas. No caso de você sofrer de cálculos de cálcio, é vital deixar de consumir sal em todas as suas formas, também em alimentos muito salgados, ou já preparados. Você também deve reduzir ao mínimo o cálcio em todas as refeições. Contudo, será preciso considerar que isso pode provocar outros problemas, como, por exemplo, osteoporose ou perda de massa óssea. As pessoas que estiverem sofrendo de cálculos de oxalato necessitam diminuir o consumo de todos os alimentos que contenham esse composto. Entre eles se encontram amendoins, café, beterraba, feijões, amoras, morangos, framboesas, grosselhas, ruibarbo, uvas, chocolate, salsa, verduras, principalmente espinafre, laranjas, farinha de trigo, cerveja, levedura de cerveja, tofu, pimenta, nozes, batata, doce. Informações adicionais sobre a alimentação. Por sua vez, está provado que levar uma dieta rica em açúcares pode ser um fator determinante para causar pedras nos rins. Isso se deve ao fato deles interferirem no metabolismo do cálcio, do magnésio e dos minerais que se encontram no corpo. E muita atenção com os refrigerantes e sucos artificiais. Mesmo que o rótulo diga que tem poucas calorias, eles apresentam uma boa quantidade de açúcares, e não se incluem na quantidade diária de líquidos que devemos consumir. A quantidade de água que se deve ingerir dependerá de vários fatores: idade, peso, gênero, altura, atividades realizadas, época do ano, outras doenças, obesidade, diabetes, colesterol.
É a urina com menor concentração de resíduos e com maior quantidade de água, reduz o risco de causar pedras nos rins, por isso é recomendado beber líquidos. Além da água mineral, pode-se optar por infusões naturais e sucos caseiros. Uma questão importante em relação à dieta é a quantidade de proteína que se consome. Vários estudos têm confirmado que as fontes de proteína de origem animal podem ser prejudiciais para as pessoas vulneráveis ao cálculo renal. Você não precisa se tornar vegetariano, mas é conveniente prestar atenção ao consumo semanal destes tipos de carnes: vaca, frango, porco, peixe. Os ovos e os produtos lácteos também têm este tipo de proteína. Diminua o máximo possível aquelas receitas que contêm muito leite, queijo ou manteiga. Sobre as vitaminas. E o que ocorre com as vitaminas? Algumas podem ser benéficas, outras prejudiciais, e estas são as que não têm incidência na formação das pedras nos rins. Vitamina B, incluindo niacina, riboflavina e tiamina, não provocam efeitos prejudiciais nos pacientes com cálculo renal. Lembre-se de que a vitamina B2 pode dar um tom mais amarelo à urina. Vitamina C. Os citrinos e outras frutas e verduras contêm níveis elevados desta vitamina. E, ainda que seja boa para evitar a gripe e aumentar as defesas, pode ser uma das causas do desenvolvimento das pedras renais. Por isso, é importante reduzir o consumo de todos os alimentos com muita vitamina C. Capítulo dedicado ao sódio. Já falamos um pouco sobre o consumo do sal, porém, vale a pena aproveitar estas últimas linhas para informar que ele é o maior responsável por causar pedras nos rins. Estes órgãos devem trabalhar o dobro ou o triplo quando ingerimos sal em excesso. Quando o médico nos aconselha diminuir o consumo de sódio, o que fazemos é deixar de colocar sal na comida. No entanto, muitos dos produtos que compramos no supermercado estão repletos de cloreto de sódio e podem nos fazer mal. Entre esses alimentos, podemos destacar sopas instantâneas, caldos embutidos, presunto, fast foods, alimentos empanados, bicarbonato de sódio, fermento em pó. Depois do que você leu aqui, preste muita atenção aos componentes de cada alimento que consumir, pois eles podem provocar um aumento de cálculos renais sem você perceber.